fio. Vem, Alisson. Esperar um pouquinho. Alisson, esperar um pouquinho. Pode. Irmãos, eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, nós vamos ler do 1 ao 9. Primeira Coríntios de 1 a 3. Eu, porém, irmãos, obrigado, Renata. Eu, porém, irmãos, não pude falar vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como as crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora pode, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões humanos? Quem é de Apolo e quem é de Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade, agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra, que nessa noite o Espírito Santo possa falar a cada um de nós, que os nossos corações possam estar abertos, para que nós possamos entender, ter discernimento, o propósito de Deus nessa noite. Peço ao Senhor que esteja no nosso lado, nos ensinando, nos capacitando. Peço ao Senhor que fale conosco nessa noite, através de mim, ó Deus. Fala, Senhor, eu quero falar somente o que o Senhor quer revelar ao Senhor, não de mim, mas pela Tua palavra. Amém? Amém. Irmãos, eu coloquei o título dessa mensagem de hoje, o que impede que eu cresça? O que impede de você crescer? Nós sabemos que no nosso decorrer, no nosso dia a dia, são tantas as coisas que impeçam nós de fazer alguma coisa. Nós sabemos que tem muitas coisas na nossa vida que impeçam que nós cresçamos. Tanto na vida material, tanto na vida espiritual. É normal que nós colocamos culpa em alguma coisa quando algo dá errado. Nós colocamos culpa em alguma coisa, ou quando nós não achamos alguma coisa para colocar a culpa, nós colocamos em alguém. Isso parece que já é da carne, já é nosso. Eu errei porque fulano de tal fez com que eu errasse. Eu deixei de comprar porque eu fui pelas cabeças dos outros, e assim por diante. Mas muitas das vezes nós não crescemos no nosso trabalho, porque nós ficamos, às vezes, sem tempo. Nós trabalhamos muito, cansamos, chegamos em casa e temos que descansar. Mas com esse descanso o tempo passa e nós deixamos de aprender, nós deixamos de conhecer, nós deixamos de estar, nós deixamos de comunicar, porque nós estamos cansados com o nosso trabalho.
E assim é a rotina da nossa vida. Assim também na escola, nós estudamos o dia inteiro, quem é aluno, quem é professor, passa o dia inteiro na escola, e chega em casa, é o momento da gente colocar os pés para cima de cansaço e descansar. Mas tudo isso requer de nós um pouco a mais, porque cabe a cada um de nós ter suas circunstâncias, suas obrigações, os seus deveres. Se a minha esposa chegar do serviço e deixar de fazer, muitas coisas ficam atrasadas. E muitas coisas ela deixa de aprender, ela deixa de conviver, ela deixa de se comunicar, ela deixa de ver, ela deixa de se doar, porque ela está no descanso. E muitas das vezes o descanso é normal, é certo que nós temos que descansar. Às vezes nós trabalhamos mais do que o corpo, mais do que os nossos limites. Às vezes nós extrapolamos o limite que nós temos no nosso corpo. Muitas das vezes um jogador treina todos os dias, mas ainda assim, quando ele vai jogar, ainda ele sente uma câimbra, ele sente algo errado no corpo dele. Ele não consegue dominar aquilo que ele preparou. É porque nós passamos do limite. Os nossos corpos também têm limite. O nosso falar tem limite, a nossa caminhada tem limite, o nosso cada um de nós, a todos os dias nós colocamos limites, nós temos que ter limite. Só que, muitas das vezes, nós limitamos demais, nós colocamos regra demais. Eu só trabalho e chego em casa, eu só durmo. Eu só estudo e chego em casa, eu só durmo. Alguém possa fazer para mim, alguém trabalha para mim, alguém vai por mim, alguém representa a mim. Mas, com tudo isso, ainda assim, a gente vai tendo momento de se perder, de não crescer. A gente deixa de crescer. E com tudo isso, com esse descanso, a gente diminui. Em casa, o trabalho, a gente sabe que um trabalho de uma esposa, de uma dona de casa, de uma esposa do lar, o trabalho é contínuo. É um trabalho a fadiga, um trabalho pesado, não é um trabalho fácil. Muitas das vezes eu tenho que arrumar alguém para me ajudar a limpar a minha casa, para me organizar, porque as minhas condições, as minhas limitações, não deixem que eu possa realizar essa obra. Mas o tempo vai passando e a gente vai diminuindo. Com os meus cansaços, impeça que eu aja, impeça que eu corra, impeça que eu exercito, impeça que eu trago benefício para mim. Com os meus descansos, eu deixo de crescer, como na vida carnal, como na vida espiritual, porque eu estou tendo o luxo de descansar. O nosso pastor já colocou muitos exemplos aqui durante a semana dele, qual que é a rotina de vida dele. Muitas das vezes, uma coisa ele criou para isto, mas outras as coisas, as consequências, vai se juntando, vai se agrupando a isso. Ele decidiu que ele tinha que trabalhar, mas não é só porque decidiu que tinha que trabalhar, porque o sustento da casa dele depende dele. Ele decidiu de ser pastor, mas o sustento das ovelhas veio dele. O ensinamento, o aprendizado, a alimentação, quem está à frente, quem está guiando, é dele. E assim os dias passam, é trabalho, é faculdade, o ministério que requer dele, é o trabalho o dia inteiro, a hora que ele chega, sai de casa às 7 horas, não tem hora de chegar. E assim a dona de casa também é a mesma coisa. Só que nós temos que avaliar onde nós estamos deixando de crescer. Ainda assim, eu posso me colocarmos para mim. Eu já sou velho. Já estou bem maduro. O que eu sei está bom para mim. O que eu já aprendi está bom para mim. O que eu já ganhei está bom para mim. Para que eu aprender mais? Eu não consigo, eu já estou velho, já estou maduro. Deixa para outro, deixa para os mais novos. Mas a vida, cada dia, ela requer um pouquinho de nós. Eu tenho que, às vezes, estar preparado para me brincar com meus netos.
para me dar alegria para ele, vão brincar de bola, vão. Eu tenho que, pelo menos isso eu tenho que fazer. E qual que é a alegria que eu tenho de eu parar de tudo? A minha vida não pode parar com tudo. A minha vida é de prosseguir, é de alvo, é de planos, é objetivo. Quando a gente para para o mundo, quando a gente para em alguma coisa ou outras coisas que abrangem a cada um de nós paramos de ser forte, estejamos fracos. Paramos de contribuir, deixamos de contribuir, daí a pouco nós sentimos que nós somos um Zé Ninguém. Simplesmente estamos aqui para comer, beber e dormir. Mas o que nós possamos aprender com tudo isso? É o momento da gente ainda pensarmos em crescermos. Há momento ainda da gente buscarmos, de pouco a pouco, nós possamos crescer. De pouco a pouco nós possamos mudar a nossa história, nós possamos se renovar. Quantos a gente ouça, quantos velhinhos, quantas pessoas mais de idade, mais anciãos, que tem em busca de algo, que está renovando a sua vida, que está estudando, ou está caminhando, fazendo algum projeto, fazendo alguma coisa, mas a gente sente novo e já sente cansado. E a gente deixa de contribuir, a gente deixa de crescer. E a gente deixa de crescer, mas reclamando, colocando desculpa em tudo. E a gente deixa de crescer porque a gente sempre acha que a gente está com razão. A gente deixa de crescer porque a gente não consegue largar os nossos hábitos. Nós deixamos de crescer porque às vezes nós esquecemos que nós estamos vivendo a vida dos outros. Muitas vezes a gente vive a vida dos outros e deixa de crescer por dentro, deixa de crescer a gente. A gente deixa de ser útil e a gente começa a ser inútil. Como que nós crescemos dentro de uma empresa? É cada dia mais você se mostrar interesse. É você querer aprender. É você querer buscar um pouquinho a mais. Não você quer ser diferente. Eu entrei operador, mas quero ser um gerente. Mas busque, trabalhe para isso, estude, busque informações, fique atualizado. Mas ainda assim, há pessoas que contemplam com o que tem. Eu ganho 10, mas 10 para mim está bom, eu consigo viver assim, dessa maneira. Assim está bom demais, não precisa de eu progredir mais, não precisa de eu aumentar mais, não precisa de eu buscar mais. Aí o mundo para. Aí a família não progride. Aí o meu autoestima fica só naquilo. Mas o autoestima da minha família também cai, diminui, porque depende de mim. Eu não posso avançar um pouquinho mais, porque as minhas dependências é só limitada, é só aquilo. Mas quando que eu vou crescer? Aí eu deixo de crescer, porque eu deixo para o outro fazer o que eu tinha que fazer. Aí eu deixo de crescer, porque é eu que tinha que estar, é eu que tinha que buscar, é eu que tinha que levar, é eu que tinha que falar. Não, mas aí eu deixo para outro. Aí eu só vou diminuindo. E quantas pessoas veem que cada dia mais eu estou diminuindo, o que eu fico para trás? Eles me atropelam, eles passam na minha frente. Aí começa a cair o autoestima. Por causa de um capricho meu, eu não quis mais avançar. Aí é onde que eu vou ter que buscar outros recursos para me manter de pé por causa de um capricho meu, porque eu não quis avançar. Daí a pouco eu tenho que buscar na medicina uma cura para que eu fique de pé. E muitos assim ainda não conseguem algo na vida porque fala assim, olha, eu sou uma pessoa sem sorte. Às vezes nós entramos dois no emprego, às vezes nós entramos junto na escola, às vezes nós chegamos junto em algum lugar, um sobe, o outro fica. Um quis e o outro não, para mim está bom assim. Se eu for subir mais, vai exigir mais da minha vida, eu vou ter que me prender mais daquilo, eu não quero ficar preso naquilo.
Se eu for exigir mais de mim, se eu for aprender mais, se eu for aumentar degrau, eu vou viver para aquilo, aí a minha vida vai ser outra, vai ser diferente. Eu não quero isso. Muitos pensam assim, eu tenho que viver. O pouco que eu tenho que viver nesse mundo. Mas é o contrário. Às vezes você vive melhor nesse mundo, você crescendo. E quando você cresce, alguém cresce com você. A sua família cresce com você. O Estado cresce, o mundo cresce com você. Quando você cresce, você é luz para outras pessoas, você é pessoa de se elogiar, você é elogio para outras pessoas. Mas quando nós ficamos parados, quando nós repousamos na nossa tranquilidade, aí nós deixamos de crescer. Esses crescimentos que eu estou falando aqui, que a gente deveria crescer, isso é na vida carnal, nesse mundo de hoje. Mas em todo o convívio nosso hoje, nós temos que crescer em alguma coisa. Começamos a estudar, nós temos que passar para os degraus, nós temos que alavancando, nós temos que subir, nós temos que crescer, nós temos que pular a etapa, primeiro, segundo, terceiro, e quarta e quinta, e vai. E quando chega o nível que a gente, o nível superior, você tem que encarar ainda mais uns 5, mais uns 6, mais uns 10 anos ainda, fazendo pós, estudando, e vai daqui, vai dali, e não para. Aí a gente coloca aquele mundinho para a gente, não, até aqui está bom, já sei ler, já sei escrever, já sei 2 mais 4, e assim está bom, dá para me manter minha vida assim, minha família assim, está bom. Estabiliza naquilo ali. Isso é o mundo carnal que nós temos, é o mundo de hoje, é o nosso convívio de hoje. O dia nós estávamos conversando a respeito do jovem, o que o jovem quer hoje? Não são muitos, mas o jovem hoje simplesmente quer completar seus 18 anos e se dá bem na vida imediata. Já quer ganhar muito, já quer ter uma moto, um carro, já quer mostrar para a sociedade que com o suor dele ele teve aquilo, ele ganhou. Mas ele quer pular etapas porque ele quer aparecer, é hoje, ele quer se mostrar, é hoje que as coisas acontecem na vida dele, daqui a pouco ele arranjou um namorado. Mas os tempos vai passando, e ele conseguiu o seu carro, conseguiu sua moto, mas ainda assim ele não preocupa com sua casa. Ele conseguiu parte da sua vida, parte do que ele queria, mas às vezes ele estabiliza a sua vida naquilo que ele conseguiu, só no carro e na moto, e continua trabalhando para manter só aquilo ali. Aí ele esquece que um dia ele pode casar. Aí daqui a pouco ele casa, só que a vida dele está estabilizada naquilo. É aonde que ele tem que buscar conhecimento, aonde que ele tem que buscar mais, para ele se renovar, para ele mudar a história da vida dele, aí a idade já está avançando, é aonde que ele desanima. Aí eu não consigo mais, é só até aqui que eu consegui. É porque ele teve uma vida de crescimento dele, muito rápido, ele cresceu, mas cresceu na mente, mas espiritualmente, carnalmente, o que ele quis conquistar é pouco. Isso é para nós hoje. Nós trabalhamos dessa forma, nós agimos dessa forma. É assim que é a nossa vida hoje. Mas isso nós falamos de vida carnal. Agora, para dentro de nós hoje, como cristão, como Cristo em terra, como crente, a nossa vida espiritual também caminha dessa forma. A gente vai andando devagarzinho, mas a gente também tem que buscar. A gente quer crescer, a gente quer aumentar. A gente quer ter uma nova visão, um renovo, uma nova história na nossa vida. A mesma maneira que nós temos o mundo lá fora, as conquistas lá fora, dentro da vida espiritualmente, é a mesma coisa. E assim, mesmo que nós não temos um trabalho árduo de força física, que tanto busca de mim e de você, que é lá fora, mas na vida espiritual nós buscamos a nossa mente. Aí nós buscamos, primeiramente, relacionamento. Nós buscamos em conhecer, em entender,
Nós buscamos, fazemos planos, nós temos foco, nós temos a nossa caminhada, mas onde que nós vamos parar? Na vida espiritual não paramos, é contínuo. A vida espiritual, até Jesus que volte, é contínua, é todos os dias. E o que impeça nós de crescermos na nossa vida espiritual? Nós sabemos que o mundo é um sistema de relacionamento, um sistema de ideias, um sistema de valores, ao contrário do reino de Deus. Não se trata de um mundo físico, mas um mundo de valores, um mundo de importância, um mundo de obediência. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Gênesis 3:11. Gênesis 3:11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? O que impeça de nós crescermos? Obediência. Nós deixarmos de relacionarmos. O que impeça nós de crescermos espiritualmente? É saber que nós possamos ouvir a voz de Deus todos os dias. Quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus todos os dias, nós estamos crescendo, porque o nosso relacionamento é contínuo, porque o nosso relacionamento com Deus vai se aumentando, e a gente vai ficando mais íntimo com Ele. E quando Ele pergunta para nós: você está nu? Não, Senhor. Onde você está? Estou aqui. É porque nós não temos nada a esconder. Mas nós estamos vivendo num mundo espiritual. Ou vivendo pessoas desse mundo. João 3,16, que Deus amou esse mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem momento melhor do que esse? Tem palavra melhor do que essa de ouvirmos sobre crescimento? Por que eu tenho que crescer? Porque um dia alguém morreu na cruz por mim e por você. E isso não é em vão. Ele morreu para que nós sejamos salvos. Tem palavra mais bonita do que essa? Ele morreu na cruz por mim e por você, para que esse mundo não pereça, para que esse mundo não se perca, para que nós possamos crescer no Senhor, para que nós possamos aprender mais do Senhor. Mas ainda assim nós temos esse mundo que quer nos afastarmos da presença do Senhor. Esse mundo quer colocarmos para nós coisas que façam induzir nós nesse mundo. Ele cada dia mais vai colocando coisas que para que nós se importamos com aquilo, esquecemos a palavra do Senhor. Hoje nós possamos saber que nesse mundo que traz a nossa consequência, uma delas, televisão. Matérias, revista. As televisões hoje estão cheias de pornografia. Celular. O que tem dentro de um celular? O que nós possamos crescer com a televisão ou celular, ou revistas?
Mas com tudo isso, assim, nós possamos sabermos que os nossos valores, os nossos crescimentos, também deixa de crescer porque pela a nossa carne. A vontade que a carne, todos os dias, que reside dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração, nossa alma, faz parte da natureza, que vai de contra a vontade de Deus. Se nós olharmos as nossas vontades todos os dias, a vontade da nossa carne, não estaríamos aqui não. Se nós olhássemos todos os dias e pensássemos aquilo que nos chama todo dia, não vai não, vai não, para quê? Você já esteve lá ontem, já ouviu ontem, já alimentou essa semana, para que ir hoje? E cada dia que deixamos de estar na presença do Senhor, o mundo coloca uma sementinha nos nossos corações. Deuteronômio, em Romanos 7:18, se eu acho aqui, Romanos 7:18-25, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer é bem estar em mim, mas não o realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei quando quero fazer o bem. O mal reside em mim, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, que me livrará do corpo desta morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira em que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Irmãos, é tão forte isso. A gente está sobre uma lei, a lei da carne, sobre um jugo tão pesado, que às vezes nós não conseguimos libertarmos. Nós estamos tão ao encontro dessa lei, nós estamos à busca dessa lei todos os dias da nossa vida. Irmãos, quanto é difícil livrarmos desse espinho, dessa carne. Como é difícil sair dessa natureza, dessa vontade que a carne nos busca todos os dias uma semente é plantada dentro de nós. E com o poder do Espírito Santo, nós temos que pedir a Deus que nos livre desses mal, nos livre dessa semente mal. O que atrapalha o nosso crescimento na vida do cristão? O diabo. O diabo faz com que nós enganamos todos os dias. Ele quer que nós façamos tudo ao contrário. Ele quer que nós afastamos da presença do Senhor. Irmãos, o diabo todos os dias lança uma seta, ele lança algo que nós ficamos meio, o pensar, o falar, o que é que está acontecendo na nossa vida. Ele está ao nosso derredor todos os dias. Todos os dias ele lança algo na nossa vida. E se nós não tivermos firmado com o Senhor, nós não estivermos firmado com o Senhor, nós enfraquecemos. Muitas das vezes é isso que faz com que nós desacreditássemos da palavra do Senhor. Às vezes nós desacreditamos por causa de bens materiais. Às vezes nós acreditamos em coisas que não valia a pena. Às vezes nós acreditamos em dinheiro, colocamos na nossa vida, tudo é dinheiro.
é o que faz com que nós não cresçamos. E tudo isso é contra a Bíblia. O que nós colocamos para dentro de nós, o que faça com que nos impedimos de crescermos, impedimos de estar na presença do Senhor. Às vezes nós colocamos que a nossa casa faça com que impeça. Os meus parentes impeça que eu cresça. Os meus filhos impeça que eu cresça. A minha esposa, a minha casa. As minhas lutas diárias façam com que eu cresça. Mas o que nós estamos buscando para isso? O que mais nós estamos buscando, almejando para que nós possamos crescer? Nós vimos o que nós não podemos crescer nesse mundo, o que impeça de nós crescermos. Mas na vida espiritual, a palavra de Deus faz com que nós crescemos. A nossa convicção, o alimento de Deus todos os dias faz com que nós cresçamos. As nossas buscas têm que ser diárias. As nossas buscas têm que ser contínuas todos os dias. Às vezes nós deixamos de crescer porque falta amor. Às vezes eu não consigo amar do jeito que é para ser amado. Deixa com que eu cresça. Às vezes eu não consigo obedecer da maneira que eu deveria obedecer. Pecado. Às vezes eu deveria caminhar mais. Às vezes eu deveria prostrar mais, ajoelhar mais. Às vezes eu deveria orar mais, sentir mais, buscar mais. E quando isso diminui na minha vida, eu deixo de crescer. Quando é que nós possamos crescermos? Junto ou separado? Ou em unidade? Quando é que nós possamos perceber que nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus? É muito fácil de eu querer que pessoas cresçam na minha vida. Vá lá e cresça. Vá lá, mude sua vida. Estude, cresça. Mas e você? O que você almeja? O que você tem de falar amanhã? O que vai nascer de você amanhã? O que vai brotar de você amanhã? Será que de você de manhã vai nascer luz ou trevas? Quem é Deus na sua vida? O que mais você possa almejar? Qual que é a sua decisão? Qual que é o seu foco? Qual que é a sua caminhada? Irmãos, as tribulações estão todos os dias às nossas portas, nas nossas vidas, na nossa caminhada. Nós temos dificuldade quase em tudo da nossa vida, dentro da nossa casa, relacionamento, nós temos problema. Nós temos problema conjugal, nós temos problema com o filho, com a esposa, nós temos problema no nosso trabalho, nós temos problema na escola, aonde for nós temos problema. Se nós pensarmos que um lugar que não deveria ter problema, não deveria ter aquela coisinha, nós temos dentro da igreja. Mas, ainda assim, nós temos um Deus que está sobre todos os nossos problemas. Aquele que tira todos os pensamentos ruins, aquele que nos coloca de pé, que faça nós prosseguirmos todos os dias. Aquele que nos dá alegria todos os dias. Aquele que nós possamos ter gozo e satisfação de estarmos aqui. Irmãos, aquele que conheceu, aquele que está, aquele que deixou, jamais deixará o que Deus prometeu para mim e para você. Aquele que um dia morreu na cruz, nós possamos crer, nós temos fé que Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Essa é a convicção, é a alegria que nós temos todos os dias. Eu tenho que crescer.
Eu tenho que ser pessoa diferente. Eu tenho que aumentar o meu autoestima, eu tenho que aumentar a minha alegria, eu tenho que tirar a tristeza, eu tenho que ser uma pessoa mais agradável, eu tenho que ser uma pessoa honesta, eu tenho que ser pessoas diferentes. Mas eu tenho que buscar para isso. E quem possa te ajudar a você crescer é Jesus Cristo. Ele é a quem que nós possamos depositar a toda confiança. Ele é quem que nós possamos usufruir. É quem que nós possamos se enchermos. E a nossa paz vem dele. Irmãos, o que possa nos deixarmos de crescer, uma das coisas, as nossas condutas. Salmo 139, 24. As nossas condutas fazem com que nós não crescemos. É o nós não abandonarmos os nossos pecados. É acharmos que com a máscara nós possamos ir para o céu. Mas se nós não abandonarmos aqueles pecadinhos, aquele costume, nós vamos ficarmos. Se nós não conseguirmos arrependermos dos nossos pecados, se todo dia nós acharmos que nós não temos pecado, firma os pés. Todo dia nós pecamos. Todos os dias nós temos um relacionamento com Deus para que Ele possa perdoar os nossos pecados. Se nós perdemos os nossos compromissos, se nós deixarmos os nossos compromissos para trás, deixar que outras coisas tomem compromisso na nossa vida, no lugar de servirmos a Deus. Se nós colocarmos compromisso em outros lugares, em outros fatores que impeçam de estarmos na presença do Senhor. Lucas 9, 23. Se nós não nos arrependermos, Ezequiel 18, 30. Se nós não abandonarmos o nosso pecado, está em Isaías 55, 7. Mas, se nós não obedecermos à voz de Deus, se nós não obedecermos à palavra de Deus, nós não conseguimos. Queria que você abrisse sua Bíblia em João 14, 15. João 14, 15. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, a eles que dará outro Consolador, a fim de que estejais com vocês para sempre. Obediência. Deus colocou para nós que, Jesus colocou para nós que Ele ia deixar um ajudador para nós. Mas que nós guardasse, amarão todos os mandamentos do Senhor. E ainda assim Ele deixará um ajudador ainda para nós. Como não podemos crescer com essas palavras? Quando não dá para nós crescermos com Jesus falando com nós, guarde os meus mandamentos. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmão, se nós quisermos crescermos na palavra,
Se nós quisermos crescer em Cristo, obedeçamos. E dedicamos a palavra do Senhor. Se nós quisermos ser pessoas diferentes, dedicamos a palavra do Senhor. Se nós queremos ser luz, ser sal, se nós queremos ser tempero nesse mundo, obedecemos a palavra do Senhor. Para que possamos crescer na vida carnal e espiritual, temos que conhecer a vontade de Deus na nossa vida. É o que nós possamos entregar ao Senhor todos os dias, a nossa vida, para que Ele possa nos conduzir, para que Ele possa nos conduzir em caminhos planos, para que Ele possa nos conduzir em algo fáceis, para que nós possamos ter alegria. Que cada um de nós possamos reconhecer qual a vontade de Deus na nossa vida. Deus quer que nós sejamos bem. Deus quer que nós prosperamos. Deus quer que na nossa vida seja renovada. Deus quer que nós mudamos a nossa história. Mas quando nós colocamos, sabemos qual que é a vontade de Deus na nossa vida, a nossa vida muda. A nossa casa muda, a igreja muda. Que cada um de nós possamos colocarmos essa palavra em reflexão. Que essa palavra de hoje possa falar ao coração de vocês. Que nessa noite nós possamos pensarmos, ao amanhecer, o que nós possamos crescer nesse mundo e na vida espiritual diante de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, queria que você pudesse fechar seus olhos. Fala com Deus.